Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de hidrologia e manejo de bacias hidrográficas. E na aula de hoje nós vamos estudar a infiltração da água no solo. Uma boa aula a todos. Vamos lá? Bem, pessoal, então nós temos que a infiltração é uma das etapas do ciclo hidrológico. O ciclo da água, que é a circulação da água no planeta Terra, nos seus diversos estados físicos, seja líquido, gasoso ou sólido, e nos seus diferentes compartimentos. Nós temos a água armazenada nos oceanos, água armazenada na atmosfera, na forma de gelo, nas calotas polares, e a água armazenada nas águas subterrâneas, que é da importância dessa camada, dessa etapa chamada de infiltração. Agora nós vamos ver uma definição sobre a etapa da infiltração. Infiltração é a passagem da água da superfície para o interior do solo. É o processo pelo qual a água proveniente da precipitação penetra no solo, movendo-se para baixo através dos poros, sob a ação da gravidade, até atingir uma camada suporte, que a retém, formando então a água do solo. Então, pessoal, a infiltração é a passagem da água que veio da precipitação, que estava na atmosfera, ela penetra no solo e vai movendo-se para baixo através dos espaços vazios, do espaço poroso do solo, e até atingir uma camada impermeável, normalmente rochas impermeáveis, formando a água do solo, que é a água dos lençóis e dos aquíferos. E qual é a importância dessa passagem da água no solo? É que ela reestabelece os aquíferos, dos quais dependem as vazões dos cursos d'água nos períodos de estiagem. Enquanto estamos na época de seca, no período de estiagem, em que as chuvas diminuem e a água dos rios, ou seja, a vazão dos rios diminui, nós temos que essa água é realimentada, é reabastecida pela água subterrânea. Mas essa retroalimentação só vai acontecer se os lençóis tiverem sido recarregados pela água que infiltra. Então, a água tem que ser armazenada no solo. E isso só acontece devido à infiltração. Além disso, é fundamental para o manejo e a conservação do solo e da água, por ser determinante da ocorrência do escoamento superficial, que é responsável pelos processos indesejáveis de erosão e inundação. Então, a outra importância do processo de infiltração é que ela é diretamente relacionada, na verdade, inversamente relacionada ao escoamento superficial. Toda vez que nós temos pequena infiltração, aumenta-se o escoamento superficial e isso dá consequência aos processos erosivos e inundações, que é quando o rio enche e transborda, provocando, por exemplo, alagamentos, assoreamento dos rios, dentre outros impactos negativos. Aqui nós temos um exemplo que mostra uma enxurrada em uma estrada e uma encosta erodida, mostrando os impactos negativos do escoamento superficial, que teria sido minimizado caso a infiltração fosse aumentada. Então, são etapas inversamente proporcional. A gente precisa aumentar a infiltração, que é extremamente desejável, o armazenamento da água no solo, restabelece a água subterrânea, que alimenta os rios nas épocas secas, enquanto que o escoamento superficial está relacionado à erosão, assoreamento dos cursos d'água, a enxurradas, enchentes e inundações. Bom, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês uma animação, que é uma simulação hidrológica elaborada pelo Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, em que os processos de infiltração são bem ilustrados.
Então, no início, nós temos aqui um ambiente natural, com vegetação, o solo, né? Aqui um solo seco, a presença do sol, as nuvens e o sistema radicular das plantas. O início do processo se dá com o início das chuvas. Então, nós temos que a precipitação, né, que é o retorno da água para a superfície na forma líquida, através das gotas de chuva e com as suas características, o tempo de duração da chuva, a intensidade da chuva, que é o total ou lâmina d'água dividido pelo tempo, por exemplo, em milímetros por hora, que é a unidade mais comum da intensidade da chuva. E essa chuva que cai sobre esse sistema vegetal e sobre esse solo, quando cai sobre as plantas, essa chuva ela cai com um menor impacto, uma menor velocidade, ela escoa pelas superfícies das folhas, escoa pelo caule e vai cair no solo com baixa velocidade, o que facilita muito a infiltração, ainda mais que nós temos esses caminhos que são abertos pelo sistema radicular, que faz um caminho preferencial para a água da chuva e facilita muito o processo de infiltração, que é a passagem da água da precipitação por o interior do solo. Já nas partes em que o solo está exposto, nós temos que o impacto da gota de chuva no solo é direto. Isso causa uma pequena camada adensada, chamada de um selamento ou encrustamento, né? E isso prejudica um pouco a infiltração, porque forma essa camada encrustada. Bom, com a continuidade da precipitação, nós temos que vai se formando no solo uma camada saturada, em que nós temos aqui uma camada saturada em que o teor de umidade aumenta, e nos locais onde houve o encrustamento superficial ou selamento, começa-se a ver um pequeno empoçamento, né, uma dificuldade de drenagem da água, e a água vai infiltrando com uma taxa de infiltração ou velocidade de infiltração. Isso é cada vez maior quando o solo está seco. Então, um solo seco, a infiltração acontece em taxas mais elevadas e essa água ela vai passando para profundidades maiores, passando pelas zonas de saturação, uma zona de transição, uma zona de transmissão, uma zona de umedecimento e uma zona de molhamento. Então, essas são as etapas que a umidade vai ganhando em profundidade. Bom, com a continuidade da precipitação, a gente vê que a capacidade de infiltração do solo ela foi atingida. Então, a taxa de infiltração ela passa a ocorrer de maneira constante e ela se iguala à capacidade do solo de infiltrar. Então, a partir daí, vai dar-se início ao escoamento superficial. Então, forma-se uma camada superficial que é conhecida como enxurrada. Quando a chuva para, nós temos que a umidade do solo e das superfícies das plantas vai sendo perdida e devolvida novamente à atmosfera através do processo de evapotranspiração, que é a perda da umidade do solo e das plantas através do processo biofísico de transpiração. Bom, pessoal, eu espero vocês no próximo vídeo em que a gente vai dar continuidade à nossa disciplina. Um abraço e até lá!